Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para repassarmos para vocês mais uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, através do livro Encontro Marcado, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e cujo título é Adivinhações. Se encontra na página de número 6, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Obrigado a todos vocês e aqueles que estão retornando aqui. Espero que tudo isso que Emmanuel deixou para a gente nos ajude na caminhada, que para muitos de nós é uma caminhada difícil, né? Não é impossível, é uma caminhada que precisamos de reanimarmos o nosso ânimo, né? De continuarmos fazendo o melhor que podemos fazer por aqui. Bem, não esqueçam de se inscreverem. E mesmo aqueles que já são inscritos, eu peço que dê o like, ok? Porque o like ajuda a divulgação desse trabalho para o maior número de pessoas. Bem, vamos lá, gente. O título é Adivinhações. E ele começa assim. Diante dos que usem cultura ou mediunidade para traçar prognósticos acerca do futuro, não é necessário dizer que cabe acompanhar-lhes as experiências com a melhor atenção. Ok? Então temos que prestar atenção. É isso que ele está dizendo aqui. E por que ele fala com melhor atenção? Porque muitas vezes nós aceitamos as coisas sem prestar atenção na realidade se tal coisa é possível ou não. Então temos que prestar atenção nisso, é muito importante. Às vezes a gente aceita alguma informação por simpatia, por ideologia, enfim, então nós não estamos dando a atenção devida que deveríamos dar, ok? E ele continua. A ciência é neta da curiosidade e filha do estudo. A alquimia da Idade Média iniciou as realizações da química moderna. De certa maneira, os astrólogos do pretérito começaram a obra com a obra avançada dos astrônomos de hoje. O conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. No entanto, do respeito aos irmãos de humanidade que se consagram ao mister da adivinhação, não se infere que devemos aceitar-lhes cegamente as afirmativas. Bem, nós estamos vendo aqui a importância, né, que muita gente recebe uma comunicação de algum espírito através de uma comunicação mediúnica, seja como for, e dá aquilo como verdadeiro, como vai acontecer e tudo mais, certo? Tem gente cega, isso é fanatismo, isso é cegueira, as pessoas são levadas pela sua vaidade, são vários os motivos. Então, gente, nós temos que prestar muito bem atenção nisso, não é porque a pessoa adivinha isso ou aquilo, que aquilo ali seja salutar e necessário, ok? Então, temos que tomar muito cuidado com essas informações. E ele continua. Especialmente no que se reporta profecias inquietantes, é imperioso ouvi-los com reserva e descrição, porquanto estamos informados pela doutrina espírita de que não existe a predestinação para o mal. Bem, gente, nós estamos vendo aí a grande importância de nós termos muito cuidado com essas premonições que tal acontecimento ruim irá acontecer. Certo? Porque não existe predestinação para o mal. Isso todo espírito que estuda um pouco sabe disso. Sabe disso. Agora, se ele é um espírito que não acredita nisso, acredita em notícias, né, de premonição, de acontecimento maligno que vai acontecer, e etc. tal no futuro, então realmente ele não conhece nada do espiritismo. Ele pensa que conhece, mas não conhece. Porque ninguém está predestinado a fazer alguma maldade, a cumprir
fazer alguma coisa errada. Isso não existe, ok? Então vamos lá. E ele continua falando: renascemos na Terra indubitavelmente, com as nossas tendências inferiores e com os nossos débitos, às vezes escabrosos, por ressarcir, que temos que restabelecer, não é isso? Mas isso não significa estejamos obrigados a reincidir em velhas ilusões ou reacomodar-nos com as forças das trevas. Tá vendo? Quer dizer, você vem para uma missão. Estou falando nós em forma geral. Então, aquele que vem, infelizmente, se entrega a crimes absurdos, geralmente é o que mais nos choca, né? Mas tem os crimes menores também que temos que prestar atenção, né? Os nossos erros, nossa conduta imoral para com o próximo, né? Quando falamos palavras desagradáveis, somos assim, muitas vezes temos que prestar atenção naquilo que falamos. Então, ninguém veio aqui para reincidir, não, gente. Está aqui bem claro. Né? E não significa que estamos obrigados a reincidir, a repetir o erro. Negativo. Mas muitos de nós, por fraqueza, por falta de experiência, acabamos reincidindo, não é verdade? Mas ninguém vem aqui para reincidir, para repetir o erro, ok? Agora, mesmo que a gente venha a reincidir, entenda bem, a gente nunca fará no mesmo grau que fizemos na vida passada. Sempre faremos um grau um pouco menor. Isso é evolução, ok? Então ele continua, vamos lá. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para os exames de segunda época, a fim de firmar na dignidade do ensino em que se comprometeu. Ele está fazendo uma analogia aqui, né? É assim com os seres humanos. Nós espíritos, nós voltamos aqui, né, para refazer aquilo que não conseguiu fazer, ou então para terminarmos aquilo que já começamos na vida passada. Ok? E ele continua. Clarevidentes que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico, tá vendo aí? Podem recolher observações inferiores a nosso respeito, seja relacionando cenas de nosso passado culposo ou descrevendo-nos quadros menos dignos, projetados mentalmente sobre nós pelas ideias enfermiças daqueles que se fizeram nossos inimigos em outras eras. Então vocês vejam bem, quantas vezes, né, quando trabalhei mediunicamente, acontecia muito isso, vi alguns espíritos querendo expor um outro médium do grupo de trabalho, né, falando coisas que eu sequer sabia, mas eu não permitia que isso ocorresse, porque esse espírito estava com uma proposta igual disso aqui, ó, claro e evidente. Eles desenvolveram a faculdade, eu desenvolvi, certo? Só que eu tinha esclarecimento, estava vendo ali, fora do esclarecimento, eu tinha um esclarecimento do espírito evangélico e não permitia que isso acontecesse. Mas, infelizmente, muitas casas de espíritas, né, muitos médios, não digo casas não, mas isso é uma coisa do médium. Ele, às vezes, até pela sua vaidade ou por sua falta de conhecimento, permite que essas comunicações sejam feitas. Sejam elas veladas ou não, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que, médio, eu cansei de ver isso, cansei de assistir isso. E chegar para mim, olha, não sei o que lá, isso aí, ó, se fizer isso e tal, olha só, não sei o que. Isso daí não tem necessidade nenhuma de ser, não. Daí é espírito que quer exatamente fazer com que você se afaste daquele grupo. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Tá entendendo? Então, é por isso que diz a clara e evidente que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico podem recolher observações. É lógico que vai recolher. Agora, se você tem algum estudo, algum esclarecimento, não vai permitir que essas comunicações sejam feitas. Você não vai nem comentar com aquele médium sobre tal assunto. Não tem necessidade nenhuma, não tem motivo de ser. Vocês estão entendendo? Porque esses irmãos querem exatamente isso. Desestabilizar alguém. E se ele começa com um, daqui a pouco terá dois e por aí vai. Gente, o negócio é assim mesmo, é natural. Por quê? Porque nós somos vítimas desses irmãos. Coitadinho da gente, eles querem abusar. Entendam bem, gente. Entendam bem. Eles não são os seres das trevas, conforme ficou denominando. São irmãos nossos que da vida passada nós sacaneamos eles. É a palavra certa.
Nós sacaneamos eles bastante. Agora a gente só fica reclamando. Vamos admitir, pedir a Deus que ilumine a ele, mas sabe, e que nos dê força de reparar os erros. O que adianta a gente ficar aqui chamando ele de obsessor, de espírito das trevas, e a gente não muda o nosso jeito de pensar e de agir para com ele? A gente quer que Deus o castigue, expulse ele de perto da gente, mande ele para a casa do cacete? Será para onde a gente deseja? Isso é ser espírita? Claro que não é. Claro, não é. Não é. Me desculpem vocês, mas não é. Isso não é espiritismo. Isso é revidar. Se eles estão cobrando a gente, vamos pedir desculpa. Mas não, somos orgulhosos muito para pedir desculpa. Não, nós somos bonzinhos. Nós não fazemos nada de errado. Vamos admitir. Sabe, não nos acharmos, conforme eu tenho comentado, o pior dos piores, mas também não nos acharmos melhores dos melhores. Estamos todos no mesmo barco, gente. Com algumas coisas boas e muitas coisas para consertarmos em nós. E eles também, Cacimba. Não somos melhores do que eles em nada, em nada. Mas enquanto a gente achar que é melhor, né? Acho que frequenta uma casa espírita, que vai ser protegido, poderia parará, mas não muda o nosso jeito de pensar, a gente não muda. Tem raiva de tudo, de todos, das coisas que nos acontecem. Não é isso que o espiritismo promove para ninguém? Não é isso. O que o espiritismo nos traz é conforto, é confiança, é paciência, certo? Não lamentar. É isso aí. Vamos lá. Então, e eles continuam, né? Se fizeram inimigo em outras eras. E das palavras que articulam, podem surgir, olha bem, das palavras que eles articulam, né? São bem espertinhos também. Nós também somos, porra. Quando queremos fazer uma coisa má, a gente articula bastante. Eles também fazem a mesma coisa que nós fazemos. Eles falam aqui, palavra, e das palavras que articulam, podem surgir sombrios vaticínios ou apontamentos desencorajadores. Isso é o principal motivo. Tendentes a enfraquecer-nos a coragem ou aniquilar-nos a esperança. Olha só quanta informação que Emmanuel nos traz. Eles que querem se vingar da gente. Então, os meios que eles vão usar são diversos. Não são nossos inimigos. São nossos irmãos que nós sacaneamos eles numa vida passada. Vamos pedir perdão a eles, pedir perdão 1 milhão de vezes. Que nós sacaneamos eles, estão querendo se vingar. Nós fomos os culpados disso está acontecendo conosco agora. Com nós é ótimo, né? Está acontecendo conosco atualmente porque sacaneamos os outros. Sabe? Vamos pedir desculpa a eles, ele não vai perdoar, mas vamos ficar pedindo desculpa, implorar. Sabe? Não é por medo dele, não. É para que a gente tenha uma vida melhor, que eles também tenham uma vida melhor só por isso. Sabe? Isso é ser cristão. E ele continua, vamos lá. Oponhamos, porém, a isso a certeza de que estamos, olha bem, reformando causas e efeitos diariamente. Olha quanta informação esse irmão nos traz. Quer dizer, isso tudo está acontecendo porque estamos o quê? Reformando causas e efeitos daquilo que fizemos com os outros. Vamos recordar disso o tempo todo, porque isso é uma verdade única. E ele continua aqui, através da reencarnação, oportunidades e possibilidades, está vendo aqui? Ao próximo reajuste, perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos, dentro e fora de nós. O que são esses recursos e bênçãos? É o perdão, é o amor, é a compaixão, é a piedade, é a tolerância, é a paciência. Isso aí que é nos armar. Não nos armarmos para combater. Não é essa a proposta de Jesus, nunca foi. Nos armarmos de compreender, de tentar reajustar aquilo que fizemos de errado. Está bem claro isso aqui. Tudo que acontece na nossa vida, as nossas doenças, a gente atrai as coisas. A nossa rebeldia, não é verdade? É que nos faz sofrer mais e mais, porque é a rebeldia. Se uma pessoa, eu lembro uma coisa muito interessante na minha vida, durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito magrinha, coisa e tal, esquelética, eu nunca tive apelido. Mas por que eu nunca tive apelido? Os colegas tentavam botar, mas não pegavam, não ligavam. Então não dava importância, então não tinha apelido.
sempre me chamaram pelo meu nome. Agora vocês veem que coisa interessante. Então, quando você dá muito valor a determinada coisa que você não quer, é aí que ela se repete na tua vida. Aí que ela vem, uma, duas, porque a gente não tem o quê? A resignação, o entendimento que se estão passando por algo é porque é necessário, basta isso. Pedir a Deus força para que a gente suporte aquilo com dignidade, sabe? Isso é nos armarmos, armando-nos de recursos, de bênçãos, é o que temos o tempo todo. A gente vai para a casa espírita, quer ser o melhor médium, a vaidade impera, nossas comunicações são verdadeiras. A dos outros não sei, mas a minha é o máximo. Aí quando alguém lê a nossa comunicação não, a comunicação que o Espírito fez através da gente, e ele critica alguma coisa que ele não concorde, a gente fica aborrecido. Não, mas se fulano falou, é meu guia, ele nunca errou. Ah, rapaz, meu Deus do céu, como somos hipócritas. Queremos dar receita para todo mundo, mas não queremos tomar o remédio. Não é verdade? Pois bem, minha gente, está aqui. Tudo isso que nosso irmão Emmanuel, pelo menos tudo que eu li até hoje dele, é carregado de muita informação boa, certo? Nos estimulando a paciência, nos estimulando a amar, não julgar, não condenar, não apontar dedo para ninguém. Olharmos para dentro de nós e fora de nós. Está aqui, dentro e fora de nós. Dentro de nós, mudar nossas atitudes para melhor. E fora observar o que é bom, que os outros fazem, que são coisas maravilhosas, e tentar fazer igual, as coisas boas. E aquilo que a gente achar que não é legal, a gente não faz. É dessa forma. Às vezes estamos nos armando. Tu acha que agora aqui, nesse momento, eu estou cercado por quem? Quantos espíritos estão do meu lado? Vocês acham que eu tenho a condição de dizer para vocês, tem espíritos bons do meu lado, maravilhosos. Não, tem alguns que não são, tem alguns que são. Eu não tenho a menor possibilidade de dizer para vocês quem são. E não estou me importando com isso, não estou me incomodando com isso. Que esse espírito que esteja ao meu lado, ou esses que estão aqui, sejam bons ou ruins, não me fala nada. Não me importo com coisa alguma, sabe por quê? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é por vaidade, não é por nada. Eu estou levando informação para quem puder levar. Estou repassando o que Emmanuel nos disse. Que muitas pessoas não têm nem esse livro, não desconhecem esse livro, né? Muitos não conhecem nem Emmanuel. Então, só estou divulgando um trabalho com a boa intenção de que as pessoas entendam um pouco mais do que é a doutrina espírita, das nossas necessidades reais, das coisas que são muito naturais, que as pessoas ficam botando como fantástico, premonições, profecias e por aí vai, enquanto não tem motivo de preocupação com coisa alguma disso, que quem tem fé. Não é que a tua vida vai melhorar se tiver fé, não, cara. Não, se eu tiver fé eu não vou ter doença. Tu vai ter sim, se tiver que ter, tu terá, ponto final. A fé que aquilo ali que é necessária. Por que é necessária? Para expurgar alguma doença que você traz dentro de você. Não do corpo, mas da alma. Deu para entender? Então é isso que é fé. Não é tinha um amigo meu que falava bastante isso, né, sobre o espiritismo. Que ele comparava o espiritismo como uma pessoa que está com o dente doendo. E aquele dente está estragado, tem que ser arrancado. Não tem jeito. Aí ele vai no dentista, o dentista pergunta ao paciente, olha só, você quer que eu arranque esse dente? Ele tem que ser arrancado, não tem jeito. Quer que eu dê anestesia ou quer arrancar sem anestesia? Qual idiota vai pedir para arrancar um dente sem anestesia? Ninguém, né? Todo mundo vai pedir, não, só deu uma anestesia, claro, não quero sentir tanta dor. Então o dente vai ter que ser extirpado, vai ter que ser retirado, causando uma dor menor que a anestesia. Então, assim é o espiritismo. Ele não veio para fazer a nossa vida ser maravilhosa, não ter problemas, não. É anestesia, nos mostrar a necessidade das coisas, e sendo assim, a gente suporta com dignidade. Deu para entender? Esse é o principal papel do espiritismo. Não é trazer maravilhas para a gente, mas nos ensinar a lidar com essas. É termos o que? A resignação, é entendimento. Ok? Então vamos lá. E continuar falando. O que está dentro de nós, fora de nós, não é verdade? Então ele fala.
Eu parei aqui, Simbatinho. Mas qualquer coisa você fala comigo lá. E aqui no finalzinho ele continua. Conquanto, estudando sempre os fenômenos que nos rodeiam, abstenhamos-nos de admitir o determinismo do erro, do desequilíbrio, da queda ou da criminalidade. Tá vendo? Ele vem reafirmando aquilo tudo que ele falou antes, né? Para nos abstermos de quê? De admitir que está determinado tal erro, está determinado tal desequilíbrio, está determinado tal queda. Isso não existe. Isso não existe. Ok? E ele continua. Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção e sombra em luz. Ergamo-nos cada manhã com a decisão de fazer o melhor ao nosso alcance e reconheçamos que o próprio sol se deixa contemplar nos céus de alvorecer em alvorecer, como a declarar-nos que o Criador Supremo é o Deus de justiça, mas também da misericórdia, da ordem e da renovação. Então, meus amigos, está aí finalizando. Então, reafirmar essa grande certeza que para muitos tem dúvida, né? Tem muitos espíritas. O que são espíritas? Vamos definir bem isso. Espíritas são aqueles que acreditam na reencarnação. Ponto final. Ok? Isso é um espírito. Acredita que nasce, volta até alcançar a evolução máxima. Isso é ser espírita. Agora, ser um bom espírito aí é outra coisa. Certo? Eu sou espírita. Ponto. Isso eu falo para vocês com toda certeza. Porque eu acredito na reencarnação. Ok? Mas não sou bom espírita. Porque eu teria que estar enquadrado para me considerar um bom espírita. Eu teria que ser, assim, muito perto de Chico Xavier, do que ele fez, fazer a mesma coisa que ele fez. Eu tinha que fazer mais ou menos o que Dona Isabel Salomão de Campos fez. Eu teria que fazer que a Madre Teresa de Calcutá fez, a Irmã Dulce e tantos outros que viveram uma vida para a humanidade. Esqueceram delas próprias. Isso é ser um bom espírita, ok? Ou melhor dizendo, isso é ser, né, um seguidor de Cristo. São raros aqueles que são seguidores de Cristo, não é verdade? Nós lemos, ouvimos, mas quando vê aquelas notícias desagradáveis que a gente vê na televisão, principalmente na mídia, seja qual mídia for, a gente se entrega a querer ouvir as desgraças, os acontecimentos desagradáveis e o nosso mundo fica muito pior, né? Do que se nós não ouvíssemos essas notícias. As guerras, a fome, a miséria, tudo isso existe, não preciso assistir, porque eu sei que elas existem. Eu sei que esses irmãos que estão passando por isso é necessário para a evolução deles. A única coisa que eu posso fazer em favor deles é fazer minha oração, fazer minha prece e pedir a Deus que dê força para a eles e para todos nós. Enfim, sem privilégio algum para ninguém. Podemos fazer isso? Podemos. É pouco? Para muitos é pouco. Eu acho que não. Acho, ao meu ver, é muito. Certo? Mas pouco de nós fazemos. Nós marcamos o dia que vamos para a casa espírita e quando adentramos naquele portão da casa religiosa, nos achamos o rei da cocada preta, não é verdade? A vaidade é ardente, fumejante, né? Eu sou isso, eu sou ótimo médio, eu sou isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas faz parte, né? E se a gente não observar, não olharmos para dentro de nós, conforme ele falou aqui, né? Para dentro de nós e fora de nós, vai ficar mais difícil, mais demorado para a gente enxergar nossos próprios erros. Bem, gente, está aqui. Não vamos nos alarmar com notícias, né, desequilibrantes, porque nenhum bom espírito, um espírito superior de luz, não traz informação desagradável para ninguém em momento, em hipótese alguma. Ok? Então, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da nossa leitura e das minhas opiniões aqui. Se não gostar, também fique à vontade para fazer o comentário de vocês, concordando ou discordando. Eu gosto muito de interagir.
ok? E se gostaram, mais uma vez eu peço que se inscrevam e mesmo aqueles que já são inscritos, não esqueçam de dar o like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.